Japão e Curitiba. Vamos lá fazer o nosso pré-jogo. A gente vai ver aqui as escalações, vai fazer aquela velha simulação de tabela que todo mundo gosta, né? Aí o Paysandu pode sim sair da zona do rebaixamento nessa rodada, tudo depende de uma combinação de resultado, mas claro, é aquela velha história, né? O importante é pontuar. Vamos fazer um panorama, depois a gente analisa aí, né? Qual seria, a gente bate um papo aqui para saber qual seria o melhor resultado, enfim, qual o resultado aceitável, né? O Paysandu enfrenta aí o Curitiba, ou o Curitiba enfrenta o Paysandu, já que é o mandante, nesse sábado pela 17ª rodada, às 18h30, né? Então o Paysandu jogou agora em casa e está saindo para pegar o Curitiba, né? O Curitiba é um time, depois a gente vai falar mais, o Curitiba é um time bem cascudo, tá? Vamos falar primeiro da escalação do Paysandu, depois a gente passa lá pela tabela e fala a expectativa sobre o jogo, né? Só para lembrar, Thalisson e Rossi estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, então o nosso zagueiro Thalisson aí, que foi uma grata surpresa, e o Rossi estão suspensos. O Rossi, inclusive, fala-se que foi uma forçação para poder garantir mais tempo de recuperação. Enfim, na zaga não tem muito o que falar, né, galera? Gabriel, principalmente depois do pênalti que o VAR fez o favor de mandar voltar, cada vez mais se firmando. Fechou muito contra o Avaí, fechou contra a Ferroviária, nem se fale aquele início de primeiro tempo, então aqui não tem nem muita discussão. Bem, na zaga eu creio, né, só para lembrar, pessoal, não é a minha escalação, não é a escalação do Central Papão. Essa escalação é a escalação de uma média em que o Claudinei vem escalando. Então, eu estou tentando pensar como o Claudinei pensa. Né? Então, o que ele deve fazer? Voltar com o Luan, que cumpriu suspensão aí contra o Atlético Goianiense. Então, deve voltar como o Luan, famoso falso lateral, né? Ele faz às vezes aqui de um terceiro zagueiro e faz de lateral só na boa, só vai uma ou duas vezes quando necessário. O Heverson, muito embora seja um lateral de origem, também provavelmente não deve subir muito. Então, Novilho e Thiago Heleno que devem entrar no lugar do Thales. O próprio Claudinei falou isso na outra entrevista, tá? Só para lembrar, a gente evita aqui falar em 4-3-3, 4-4-2, porque isso vocês vão ver que isso acontece, se movimenta muito, inclusive nesse jogo aí de sábado a gente vai ver o quanto isso pode mudar. Bem, lá na meiuca a gente vai ter provavelmente três volantes de origem, né? Como a gente joga fora, ele geralmente coloca três volantes de origem. Então Vilela e Anderson deve se manter um pouco mais recuado e Ronaldo Henrique deve jogar um pouquinho mais avançado, né? Ronaldo Henrique revezando aí com o Anderson Leite, formando aí o nosso meio de campo, uma trinca de volante provavelmente, que foi o que ele fez lá, inclusive, contra o Avaí. Já no ataque, ele disse na coletiva que só não colocou o Marlon aí contra o Atlético Goianiense no nosso último jogo, porque o Marlon vinha sentindo, então ele preferiu poupar. Então, o Marlon, vocês sabem, é o queridinho aí de todos os técnicos que passaram. Então, o que eu penso que ele deve fazer? Colocar o Marlon para flutuar no meio e cair pela direita no lugar, desculpa, no lugar que seria do Rossi, e o Garcês mantém a esquerda, fazendo um ataque propriamente dito com o Diogo. Então, ou seja, o Marlon pode reforçar aqui o meio de campo com os três volantes e ficar Garcês e Diogo, ora ele cai também pela ponta. Então, é por isso que a gente evita falar em esquema, né? Porque isso muda muito. A gente pode jogar tanto com 4-4-2, os quatro defensores e os três cabeça de área com Marlon formando um meio de campo, Garcês e Diogo no ataque, ou a depender do momento fazer um 4-3-3. Então, por isso que falar em esquema propriamente dito é muito difícil, né? Eu prefiro falar em zagueiros, meio de campo e atacante, né? Então, o Marlon pode ser esse coringa, ora fazendo um meio de campo aqui para tentar a criação, ora caindo lá pelo lugar do Rossi. Me parece que pela média de escalação, essa seria aí a nossa o nosso esse seria aí a nossa possibilidade de escalação. Vamos lá agora para combinar a tabela, que eu sei que vocês gostam, né? Para saber quando e qual a possibilidade de o Paysandu sair da zona. Bem, tá aí na tela para vocês, né? A nossa tabela e a nossa simulação. Curitiba, né? É um time que vem em ascensão. Depois a gente vai falar um pouquinho do Curitiba, tá? Mas olhando aqui propriamente aqui para a nossa tabela, né? Claro, vamos fazer aquela simulação primeiro realista, depois para fechar a gente faz com a clubista, tá? Curitiba, né? É de se esperar, né, pessoal? Infelizmente
realista seria essa. Vamos fazer o seguinte, mesmo na realista a gente vai ser clubista para o Paysandu. Então vamos botar aqui aquele maroto 1-1, né? Vamos botar um maroto 1-1, pronto. Nem no realista não consigo deixar de ser clubista. O resto sim, vamos lá. Então, quem joga dentro a gente acaba colocando a vitória, né? A não ser que a gente vá relativizar aqui, ó. Amazonas e Botafogo a gente vai relativizar, aliás, vai manter. Ferroviária, ainda mais por interesse, vai manter a vitória da Ferroviária, muito embora esse jogo aqui tem cara de ser um empate, tá? Goiás e Cuiabá, o Goiás vencendo. O rival, mesmo sendo realista, tá? Eu acho que esse jogo aqui tem cara de ser 0-0, tá? Operário e CRB, esse jogo aqui, o CRB tá caindo pelas tabelas. América e Chape, a Chape vem se recuperando, então de qualquer forma vou colocar aqui porque não interessa pra gente, né? Volta Redonda e Atlético Paranaense, obviamente que a gente vai colocar aqui um empatezinho, né? O Atlético não tá merecendo toda essa bola, joga fora, né? E não tá merecendo toda essa bola não aí enfim, de merecer a nossa avaliação realista para a vitória do Atlético Paranaense. Então, com essa avaliação, vamos dizer assim, ultra mega realista, infelizmente, né, a gente cairia uma posição. Só que, presta atenção, para quem está fora da zona, a gente manteria, né, a gente diminuiria em vez de 3 pontos, 2 pontos de diferença contra o Atlético, que vai ser nosso último adversário do primeiro turno. Assim também o Amazonas, que vai ser o nosso adversário de forma subsequente, logo após o Curitiba, também fora, lá em Manaus. Né? Então, não é de todo horrível se a gente olhar o final do primeiro turno, porque a gente jogaria aqui contra o Atlético, o Amazonas em seguida, depois contra o Atlético teria tudo para sair, né? Claro, dependendo da gente, porque não adianta ficar torcendo para os outros e não fazer a nossa parte. Eu vou contar que a gente vai ter que fazer a nossa parte, certo? Beleza, essa é a simulação realista. Agora, a clubista para a gente sair. Claro, vou botar aqui papão 1-0. E para isso, a Ferroviária ela tem que levar uma goleada do Atlético, tá? Já que o Atlético tem surpreendendo todo mundo e goleando todo mundo, ou será que um raio não cai 2 vezes num lugar, né? Porque já goleou quem que é o Atlético goleou? O Atlético goleou o Avaí, goleou o Avaí, né? Então, ela teria que golear a Ferroviária ou o inverso. O Atlético teria que ganhar de 1-0 e a gente, que é mais difícil, né? Golear o Curitiba. Vamos, dentro do sonho, vamos deixar o negócio mais realista aqui, né? O Atlético goleando a Ferroviária. Só assim que a gente sairia da zona. Então, o Atlético tem que golear e o Botafogo de São Paulo basta perder aqui, basta ter uma derrota simples. Beleza? Bora lá agora falar do jogo rapidamente do Curitiba? Tá aí, galera. Olha só o último desempenho do Curitiba, né? Dos últimos 5 jogos. Se a gente que fez pontuação de G4, né? A gente tá se gabando, a gente não tá por baixo também, não, né? Fez pontuação de G4 nos últimos jogos. Dos últimos 5 jogos, né? 3 vitórias e 2 empates de 15 pontos disputados, 11 conquistados. Isso aí daria uma pontuação de G4, né? Só que o Curitiba, que está no outro oposto, dos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e um empate, né? Ou seja, nesse caso aqui, Curitiba conseguiu aí 13 pontos. É um ultra mega aproveitamento, né, galera? Só que é aquela velha história, né? Tudo bem que o nosso time não é igual ao do ano passado e o deles muito menos. O nosso time era melhor e o deles era pior no passado. Mas ano passado a gente empatou lá dentro com a possibilidade de ganhar. O juiz garfou a gente, não sei se vocês lembram o gol do Esli Garcia. E na Curuzu, aquela virada histórica com um jogador a menos, a gente saiu atrás e virou, né? Ganhou de 2-1 lá na Curuzu. Virada histórica, eu tava lá naquele jogo, né? Bem, de qualquer forma, galera, claro, não só pela tradição, mas principalmente porque em relação a esse ano o Curitiba tá com um time bem melhor, obviamente que é uma tarefa muito difícil do Paysandu, né? É uma tarefa bem difícil da gente conquistar lá uma vitória. Mas um pontinho, por que não, né? A gente está falando, né, também de um time que jogou bem reativo contra o rival. Eu não quero que o Paysandu nem jogue igual ao Avaí, nem igual ao Atlético Goianiense. Eu queria que jogasse como jogou contra o rival. Jogou de forma reativa, mais organizada, embora tenha tido apenas 35% de posse de bola,
teve muito mais oportunidade que o rival. Quem sabe a gente não consegue fazer a mesma coisa aí contra o Botafogo, né? Desculpa, contra o Curitiba. Curitiba tem jogadores aí bem tarimbados, né? Yuri Castilho lá no ataque, Lucas Ronier, que a torcida até tá na bronca com ele, mas porra, é um cara que é para ser respeitado. Tem o Della Torre, né? Que é um cara também goleador, embora ainda esteja dividido aí na opinião da torcida do Curitiba, mas tem times aí, tem jogadores bem tarimbados, né? O goleiro lá, o Pedro Morisco. Então, enfim, é um time para se respeitar, porque é aquele time, para quem é boleiro, né? É a famosa linguagem da sucata, né? É um time que formou uma sucata para a Série B, ou seja, pegou alguns jogadores experientes, mesclou ali com alguns jogadores jovens, mas é um jogador muito tarimbado aí, jogadores muito tarimbados. É missão difícil? É difícil. Mas eu acho que um pontinho aí não é missão impossível, né? Se a gente for considerar aí os últimos 3 jogos do Paysandu, né? Os últimos 3 que seria Atlético, Amazonas e Curitiba, de 9 pontos, se a gente conseguir 6 pontos, ou quem sabe, aí 7 também é um sonho, né? Mas enfim, 6 pontos, no máximo 4 pontos, que é ganhar, no máximo aceitável, né? Ganhar o Atlético e empatar o Amazonas e o Curitiba. Seria o máximo que a gente poderia aceitar, tá? Pela nossa situação. Não seria ideal, não daria. Não seria, mas daria para aceitar. Então, quem sabe a gente não conquista um pontinho aí. Tranquilo? Beleza? Bora lá, energia positiva para sábado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Beleza? Forte abraço e até a próxima.